Hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto, acá ya llegando el invierno, pero con bastante frío. Hoy nosotros vamos a hablar de un cultivo que mirando así parece que ni existe, porque las heladas ya lo mataron. Pero vamos a ver eso con un poquito más de detalle en ese video. Yo estoy hablando del cultivo del tupinambó, tupinambur, girasol batatero, hay varios nombres para essa planta, que é uma das melhores para conseguir carboidrato durante essa época de inverno, em la qual nós necessitamos um pouquinho mais de energia para calentar-nos. Quédense comigo, Samantha Klein, em mais um episódio de Mi Jardín no Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos nuevamente acá al jardín después de algunas semanas sin videos porque mi garganta no dejaba, estaba con sinusitis, gripe y varias otras cositas de invierno. Pero ahora ya un poquito mejor, voy a grabar un video muy bueno para ustedes porque de verdad es algo que todos deberían conocer, pero aún é considerado punk, uma planta alimentícia não tradicional, porque não la encontramos nem no mercado e em la maioria de los jardines, aunque essa planta tem vários benefícios, tanto para os polinizadores, para nossa dieta e também como decorativa em nosso jardim. Eu estou falando del girasol batatero, alcachofa de Jerusalém, há vários nomes para essa planta. Pero, ¿por qué todos esses nomes? Como nós vamos a cultivarla? Como cosecharla? Entre vários outros dados, nós vamos a ver nesse vídeo. Bem, acá nessa época já caiu a primeira helada, em realidade já caíram na hora como 4 heladas, então nossa planta parece de recair. Parece como muerta, não? Pero en realidad ella está en dormencia. Nosotros podemos considerar essa planta uma planta perene, porque todos os anos ela vai volver, aunque ella sea decidua. O sea que os tubérculos abaixo da terra vão estar vivos, pero toda a parte superficial vai morir nessa época de inverno. O sea que não se preocupem quando os dias começam a decair, as temperaturas começam a quedar mais frias. É normal que nós não la veamos mais por arriba del suelo. Hojas, tronco, flores, todo vai decair. E aunque o nome seja alcachofa de Jerusalém, ela não é familiar da alcachofa e sim de los girasoles. É uma planta asterácea que possui essas flores amarillas em conglomerações, não uma flor, é uma inflorescência e por isso ela vai ser tão genial para nossos polinizadores. Por verano, ela vai começar a produzir flores e vai generar muito pólen e néctar para nossos abejorros, abejas, escarabajos, mariposas, polillas, entre outros. Ou seja que muito buena. E como a maioria das asteráceas e também como os girasoles, ela vai ter então esse período corto, digamos assim, que vai brotar, então começar as primeiras brotações durante a primavera, vai se desenvolver durante o verano, produzindo flores, chegando hasta 2, 3 metros, e em outono vai começar a decair e vai desaparecer de nosso jardim. Ou seja, que aunque seja perene, é uma planta que se comporta como anual. Bem, se ela não é familiarizada da alcachofa, por que nós chamamos ela assim? Bem, em realidade, esse nome vem com um pouquinho de deturpação a lo largo da história. Alcachofa, sim, está correto, porque ela tem um gosto muito similar, muito idêntico à alcachofa que nós conhecemos, que vendem em los supermercados. Já a parte de Jerusalém está errada. Essa planta é uma planta que vem oriunda da América do Norte, ou seja, Estados Unidos, Canadá e por aí vai. Jerusalém, em realidade, vem da palavra girasole, em italiano. E ao longo da história se foi passando esse nome adelante até que as pessoas começaram a interpretar como Jerusalém, pero em realidade seria girasole artichokes, então uma alcachofa que tem uma forma de girassol porque as plantas são muito parecidas.
E se nós vemos, as hojas de ella também vão ser muito parecidas com o girassol, forma então um pouquinho mais em forma de coração as hojas, bem ásperas, planta muito parecida. Já o nome girassol batateira seria um pouquinho melhor, porque sim, vai ser como um girassol que vai dar papas abaixo da terra. E o nome científico dessa planta vai ser Helianthus tuberosus. Já nosso girassol é Helianthus anus, porque é uma planta anual. Esse é Helianthus tuberosus, porque vai ser um girassol que vai dar tubérculos abaixo. E essa planta, se nós comparamos com outras fontes de carboidrato, como o camote, a papa, também os inhames, vai ser muito mais fácil de cultivar porque tem quase nenhuma peste, enfermidade e plagas. Às vezes, nós podemos ver se plantamos em muita densidade que vai formar um pouquinho de milho, mas não vai matar nossa planta de verdade, é uma planta muito forte e quase pode ser considerada como uma maleza, porque aonde plantamos, seguro que no próximo ano vai rebrotar, porque aunque nós cosechemos, porque já vou falar em seguida como é sua reprodução. Hablando em reprodução, as semillas não são tão viáveis. Se nós agarramos essas semillas, mais de 50% vão ser estériles. E se agarramos essas semillas e guardamos para usá-la dentro de 3 meses, ela vai ter mais ou menos 40% de porcentagem de germinação. E se guardamos 6 meses, essa taxa já vai cair a menos de 4%. Por isso que a melhor reprodução para essa planta vai ser através dos tubérculos e nós vamos a plantar acá para que vocês vejam como é o processo. Bem, e essa planta é muito boa também porque ela vai aguentar heladas, aunque a parte de arriba vai morrer, ela vai aguentar dentro do suelo, fazendo com que nós não necessitemos, como por exemplo a batata, o camote, ter que sacar todas elas e guardar dentro de casa. Elas vão estar muito felizes dentro do suelo a temperaturas de mais ou menos 2,5 graus. E eu não estou falando 2,5 graus negativos no aire, mas sim abaixo da terra. Compreendam que a terra tarda muito mais tempo para enfriar. Ou seja, que nos invernos, em la maior parte da América, Europa e etc., elas vão aguentar muito bem debaixo da terra e podemos ir cosechando-la solamente o quanto nós necessitamos para nosso consumo. Bem, e os tubérculos, então, eles são bem irregulares, cheios de ojos e protuberâncias. E creio que esse é um dos grandes motivos por lo qual não é tão comercializada, porque seu patrão não é regular como uma papita, que pode ser muito mais lisita e de tamanhos, então, bem mais uniformes. Pero aún assim, eu creio que essa planta tem um grande potencial também para nossa saúde. E essa planta já é utilizada há siglos, já por los indígenas na América del Norte e no siglo XVI já foi levado allá para a Europa, aonde surgiu então esse novo nome de girassol artichoke. Bem, essa é uma planta que já é a terceira vez que cultivo acá em meu jardim deserto, acá em Brasil, pero ela se dá bem em quase todos os tipos de suelo. Eu também la tinha allá em Arica e venia muito bem. Lo único que ela quer realmente é um suelo um pouco mais drenado, porque se nós deixamos em inverno em um suelo muito úmido, ela sim vai degradar-se. Pero aunque a cáscara dela seja bem delgada, ela aguenta bastante a umidade também, pero prefere suelos drenados. Com o pH, ela vai aguentar de 4.5 hasta 8.5, ou seja, que suelos alcalinos ou ácidos, não importa, ela vai vir bem. Mas se vocês conseguem agregar um pouquinho de calcário agrícola, ela le vai gostar bastante, porque vai ajudar então com que ela quede um pouquinho mais resistente a essa umidade. Ela necessita mais ou menos 1.500 milímetros de chuva por ano, ou seja, que aguenta bastante sequia, aunque se nós damos um pouquinho mais de riego nessa etapa de maior desenvolvimento, a princípio de verano e a médios de verano, ela vai conseguir produzir muito mais. E com o sol, ela necessita uma grande exposição ao sol para conseguir formar tubérculos muito maiores.
Se nós ponemos ela um pouquinho mais em sombra, ela vai ter um crescimento vegetativo muito grande, pero ela não vai conseguir generar então esses tubérculos de grande tamanho, o que vai ser pior, então, para que nós consigamos cosechar um produto um pouquinho maior, que seja um pouquinho mais fácil de descascarar. Ou seja, que sol e um suelo um pouco mais drenado vão ser as duas coisas essenciais para esse cultivo. E quando nós vayamos a desenterrar elas, lo bueno é fazer com uma horquilla e não com a pala, para não cortar grande parte dos tubérculos por la mitad e assim fazer com que eles não consigam ser almacenados por muito tempo. Se vocês querem liberar o espaço de la cosecha, sacá-las do suelo para que assim possam plantar alguma coisa, vocês também podem sacar esses tubérculos e guardá-los em um local então com uma arena. Ou seja, que agarrar um balde, poner uma capa de tupinambó, poner uma capa de arena e mais tupinambó e assim por conseguinte, e assim eles vão aguentar até a primavera, quando vão começar a brotar. Ou seja, que acá nós temos uma planta e vamos fazer então a retirada de ella para ver como está abaixo. Acá saiu a planta e vamos ver então quantas há adentro. Não é um cultivo muito profundo, ou seja que nós vamos ver rapidamente os tubérculos aparecendo quando começamos a mover a terra. Mira que linda! Bien, eso es lo que salió de solamente una planta y mira el tamaño de todos esses tubérculos. Essa é uma das papas que tem maior produção por metro quadrado, ou seja que esse é um bom cultivo também para ser dentro de macetas, visto que em um pote já de 60 por 60 mais ou menos, nós já vamos a conseguir ter uma grande produção. Essas papas acá não foram abonadas, visto que esse suelo já era um suelo mais negro, com um pouquinho de porcentagem de nitrógeno, assim que já não hice o abono para não favorecer então o crescimento vegetativo. Quanto mais nitrógeno nós pongamos, mais hojas vão ser criadas, pero os tubérculos não se favorecerão e não crescerão tanto. Então, cuidado ao abonar. E vocês podem ver que as papas saíram de muito bom tamanho e podemos cosechar hasta 4 ou 5 quilos por planta. Então, pensando nesse terreno acá, onde vemos esses gravetos aqui, há mais ou menos umas 10 a 20 plantas. Então, imagina a quantidade de alimento que nós conseguimos sacar em um pequeno espaço. Agora, depois de cosechado, nós podemos limpar essas papas em água corrente e já estarão listas para o consumo. Bien, acá está entonces la cosecha de solamente una planta y ustedes ven la gran cantidad que tenemos acá. Y para que ustedes sepan, essa semana llovió más de 100 y tantos milímetros en el mes, creo que ya pasó a más de 200, o sea que el suelo está empapado. Y aún así, si nosotros miramos la sanidad de essas papas, ellas están perfectas. Estoy segura, si fuera una papa o un camote, ellas já estariam pudriendo-se, pero essas estão em perfeito estado, ou seja que são muito resilientes. E provavelmente a maioria de vocês não vai conhecer ela, ou seja que para que vocês tenham ideia de qual é o sabor, eu pondria como, obviamente, parecida com a alcachofa ou também quizás um aspargo. É um pouquinho mais dulce que a papa normal e também tem um gosto almendrado, tirando a umami, ou seja que é um sabor muito único que me encanta poner em receitas. E nós podemos sacarla assim em natura, sacar rodajas, poner em uma ensalada cruda, queda muito boa também. Nós podemos cortá-la e fazer chips como papas fritas, podemos utilizá-las em ensopados, sopas, podemos fazer
asadas y también cremas. La crema es la que más me gusta porque da un gusto muy especial. Y para que ustedes vean la versatilidad, aunque ella tenga una buena consistencia, para que nosotros la comamos entonces en natura o también asadas, cuando nosotros la cocemos, ella queda completamente cremosa, é muito rica. Então, miren essa cá. Para ver como ela é cremosa. Ela quedou, creio que, mais ou menos 20 minutos herviendo e ela já queda assim, perfeita para consumo. Então, o gosto dela é genial. E mira a consistência. Ela é muito boa para ser crema. Con ellas, un poquito de cebolla y un poquito de crema de leche queda perfecto. Aunque a muchos les gusta sacar la cáscara, también la cáscara de ella es comestible y va a tener muchas fibras dietéticas para nosotros. De verdad, es genial. Muy parecida con la alcachofa, pero podemos comer así y no quedar ahí sacando hojita por hojita, que es lo que no me gusta para nada de la alcachofa. Y además de rica, ella va a tener muchas propiedades nutricionales y una de ellas es lo que nosotros ya habíamos hablado en otro video, que sería la inulina, que compone más o menos de 16 a 20% del peso de ese tubérculo, haciendo con que sea muy buena, tanto por causa que la inulina es una fibra muy buena para toda la flora intestinal, mejorando entonces nuestra capacidad inmunológica y también de absorción de nutrientes, bien como la inulina va a ayudar a regular tanto el colesterol como la glucosa en nuestra sangre. O sea que es un muy buen tubérculo y fuente de carbohidrato para quien tiene problemas de diabetes. O sea que es muy buena para nuestra salud. Y quieren saber lo mejor de todo, a cada 100 gramas de ella, nosotros solo tenemos 32 calorías. Haciendo con que ella sea muy buena para quien también está intentando perder peso o personas como yo que no consiguen controlarse en invierno y quieren comer el día entero. De verdad, es muy buena. Pero bien, ahora que nosotros ya vimos lo rica que ella es, las propiedades medicinales, como cosecharla después de las primeras heladas, nosotros vamos a ver cómo plantarlas. Quando nós sacamos ela assim do suelo, nós vamos a ver que ela tem uma forma muito irregular e dependendo como nós la levantamos do suelo, ela vai começar a quebrar-se e pequenos tubérculos como esse provavelmente vão quedar no suelo e ao próximo ano vão rebrotar. O sea que não se preocupem se ela viene no mesmo espaço de tu huerta el próximo ano, porque como ela tem muito poucas plagas e enfermedades, nós podemos cultivá-la no mesmo espaço ano tras ano. Não é como uma tomateira que pode ter a proliferação de nemátodos, alguns tipos de hongo e temos que ir cambiándola e não volver a plantá-la ao mesmo espaço em ao mínimo 4 anos. O tupinambó nós podemos deixar no mesmo espaço ano tras ano. Pero dessa vez eu quero aumentar a produção e fazer mais um canteiro dela acá em meu jardim e eu vou mostrar o processo de plantio para vocês. Pois bem, acá nessa hilera eu havia plantado sorgo no último verano e agora eu vou utilizá-lo para aumentar minha produção de girassol batateiro. 2 anos atrás eu havia traído de Chile um tubérculo como esse e solamente depois de 2 temporadas de verano eu já tenho muitos tubérculos para ampliar minha produção, comerlo quanto eu queira e também regalar para muitas pessoas. Então, acá eu tenho alguns dos tubérculos que eu havia sacado entonces e para volver a plantar, nós vamos necessitar alguns trocitos de isso. Acá nós podemos ver que temos como nossa raiz principal e nós podemos ir destacando pequenos troços como esses. Acá. E se nós vemos desde cerca, ela vai comportar-se, aunque um pouquinho mais
deforme como uma papa. Nós vamos a ter pequenos ojos nesses tubérculos, ou seja que nós necessitamos trocito, aunque seja chico, pero com vários desses ojitos que vão a ser de onde vai sair novos brotes na próxima primavera, quando as temperaturas já alcancem a 5 graus. Ou seja que quando haya 5 graus no ambiente, já vai começar a brotar sola. Então, vamos agarrar alguns desses e vamos a medir acá meu espaço. Eu creio que tenho mais ou menos 4 metros acá e nós vamos a poner desses tubérculos a cada 45 centímetros. Se nós lo ponemos muito cerca do outro, vai generar sombra ao outro, fazendo com que assim eles gastem muita energia tentando ir hacia arriba. Ou seja que com 45 centímetros de distância, nós vamos assegurar que eles consigam agarrar o máximo de luz que eles necessitam para seu desenvolvimento. Então, vamos a venir acá, ir poniéndolos a la distância que nós necessitamos. E assim nós vamos poder começar o processo de enterrá-los. Pero vocês já perceberam algo interessante? Nós estamos entrando recém em julho e nós podemos fazer esse plantio. Se fora qualquer outro tipo de papa, nós teríamos que esperar provavelmente hasta setembro, quando empieza a primavera. Já o tupinambó, nós podemos sacarlo do suelo em inverno, depois das primeiras heladas, e já enterrá-los no suelo, visto que ele solamente vai brotar quando as temperaturas se estabelecem em 5 graus, ou seja, que eles não vão queimar-se porque eles são inteligentes e não vão brotar hasta a primavera. Tenham em consideração que se o suelo é muito compacto, o melhor seria tentar aireá-lo mais para que assim os tubérculos consigam desenvolver-se sem sofrer pressão do suelo. Mi suelo é muito arcilhoso, pero já em uma temporada plantei sorgo, ou seja que ele não está tão mal assim, ou seja que, como não é uma planta exigente, já estaria bem. Vamos utilizar então uma pala ou garfo como esse, tenedor, uma horquilla e vamos fazer hoyo de aproximadamente 10 a 15 centímetros para assim enterrá-lo. Como ele tem ojos por todos lados, não é necessário preocupar-se com uma posição para esse tubérculo. É solamente fazer hoyo e ponerlo allá abaixo e cerrarlo novamente. Então vamos a prosseguir com todos eles. Como eu havia dito, esse não é cultivo exigente e como ele vai criar muitas bifurcações e vai ter tamanho de hasta 3 metros, ele vai sombrear o suelo e assim não vai haver tanta competição com outras malezas. Ou seja, que é cultivo que vai facilitar bastante porque não vamos a ter que quedar desmalezando para que ele produza bem como outros tipos de papa. Pero al inicio, hasta que ele brote, é necessário que nós saquemos a competição para que quando os brotes sejam chiquitos, eles também consigam agarrar luz solar. O desenvolvimento de los tubérculos está muito relacionado com a fotossíntese, ou seja que se nós garantizamos luz solar desde os primeiros brotes, já vai começar a produção de tubérculos e al final da temporada o engrossamento de los mismos. Ou seja que podemos fazer? Bem, podemos utilizar mulch, uma cobertura muerta, como por exemplo paja, pero um pouquinho mais espessa, pero também nós podemos utilizar alguns outros cultivos vivos, como por exemplo rabanitos que vão poder ser cosechados quando eles já empiecem a desarrollar-se, ou também como por exemplo uma capuchina, aunque não seja a melhor opção para quienes têm inverno um pouquinho mais rigoroso como eu acá, pero tenham isso em consideração. Bem, e mais ponto é que se vocês vivem em los subtrópicos e zonas templadas, lo melhor é cosechá-lo posteriormente à primeira helada, visto que assim todos os recursos da planta que ela conseguiu acumular durante a primavera, verano
y otoño ya van a estar disponibilizados en los tubérculos. También el porcentaje de agua va a ser menor y de los azúcares y fibras mayor, haciendo que después de cosechado ese tubérculo dure mucho más en su cocina hasta que haya su consumo. Bien, esse é mais uma dessas punks que eu super recomendo que vocês tenham, tanto por el valor nutricional, por la capacidade de ajudar em enfermedades como a diabetes e o colesterol que matam tantas pessoas no mundo, e também vai dar muitos recursos para nossos polinizadores, además de melhorar o suelo e também aumentar nossa soberania alimentaria gastando o mínimo de energia possível. Se vocês aún não conhecem o tupinambor, o girasol batatero o la alcachofa de Jerusalém, eu super recomendo. Creo que abordei todo nesse vídeo, pero se queda alguma dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários e prontamente vou ajudar vocês. Bien, esse é mais um vídeo de acá de Brasil para mi jardín en el desierto e espero que vocês tenham uma perfeita temporada de inverno. Hasta la próxima!